Para falar do Flamengo, estreia na Copa do Mundo de Clubes, mas só amanhã, às 10 da noite, contra o Esperance da Tunísia. O time está em Nova Jersey, do ladinho da Filadélfia, palco da partida. E os rubro-negros podem aproveitar a cidade para buscar inspiração no herói do cinema, craque em outro esporte. Vai ver isso antes do jogo, viu? Às vezes, heróis fictícios invadem a vida real. Há quase 50 anos, a escadaria do Museu de Arte da Filadélfia é a escadaria do Rock, personagem criado e interpretado pelo ator Sylvester Stallone. Repetir essa cena do filme de 1976 é um clássico da cidade. Tirar foto com a estátua do lutador de boxe humilde que vira campeão mundial também. O Scott acha que essas pessoas são atraídas pelo ideal de esportes da Grécia Antiga, de se tornar uma pessoa melhor através do esporte. Nos filmes, o Rocky Balboa tinha que lidar com os adversários e contra os próprios problemas. Ensinamentos que também servem para o futebol. O goleiro Rossi não usa luvas de boxe, mas se identifica com os lutadores, os reais e os do cinema. Comparação com boxe, eu posso falar totalmente que quizás vai ter momentos do jogo da gente vai sofrer, vai ter que saber sofrer, como foi no final do jogo contra o Táchira. A lembrança da classificação sofrida na Libertadores é um alerta para a fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes. O Flamengo está no D, com Esperance da Tunísia, Chelsea da Inglaterra e LAFC dos Estados Unidos. Naturalmente, quem olha para a tabela pensa na dificuldade do segundo jogo contra um time europeu. Naquilo que é a minha visão, estão um patamar acima da América do Sul. Posto isto, não quer dizer que nós, Flamengo, não vamos encarar os jogos todos para ganhar. Vamos. Os roteiros desses filmes americanos costumam transformar azarões em campeões. Foi assim com Rocky Balboa. Esse conceito pode até inspirar o Flamengo para a competição como um todo, contra os bilionários clubes europeus, mas não para a estreia amanhã na Filadélfia. Contra o Esperance da Tunísia, o favoritismo está com os brasileiros. Eu não gosto de falar de favoritismo assim porque, obviamente, quizás dentro do campo somos 11 contra 11 e a diferença quizás vai estar em detalhes. Mas a responsabilidade que o clube mais popular do país do futebol carrega numa partida contra uma equipe do norte da África é inegável. Bom, acho que é um jogo muito difícil. Os times africanos normalmente, além de defensivamente serem muito fortes, muito físicos, normalmente tem jogadores no meio para frente que são muito técnicos também, principalmente da Tunísia, Marrocos, assim, que são meio que da mesma linha, assim. Respeito fora de campo, mas sangue, suor e lágrimas lá dentro. Só assim para convencer os fãs americanos do rock a torcer por essas cores no futebol. Já tá com a camisa na mão, ó. Você que gosta de luta, né? Balboa, bom demais. O Flamengo joga amanhã contra o Esperance da Tunísia, às 10 da noite, com transmissão aqui da Globo. E o Richard Souza tá lá na Filadélfia com outras informações. Richard, vai daí, que frio é esse? Acho que você tá precisando fazer que nem o Rocky Balboa para dar uma aquecida, hein? Oi, Karine. Oi, Fernando. Tudo bem? Bom dia. Tô doido pra subir aquela escadaria, viu? Tipo Rocky Balboa. Olha só, eu ainda tô aqui em Atlantic City, viu? Por quê? Porque o Flamengo, neste momento, faz o seu último treino antes da estreia na Copa do Mundo de Clubes. Tá trabalhando aqui na Universidade de Stockton. É a base do Flamengo nesses dois primeiros jogos que serão na Filadélfia. Contra o Esperance e depois contra o Chelsea. A gente há pouco saiu ali do campo onde os jogadores estão trabalhando. Vimos os primeiros 15 minutos da atividade, um aquecimento, mas que mostrou algumas questões importantes para a gente. A primeira delas, o atacante Gonçalo Plata, novamente em campo com o grupo, ele que não fica à disposição do Felipe Luiz há pouco mais de um mês, voltou a treinar, está livre do problema no joelho direito, então fica disponível para esse jogo de estreia. Alexandro, lateral esquerdo, não foi para o campo ontem, mas hoje apareceu no gramado fazendo um trabalho separadamente, mas, segundo o Flamengo, ele não tem qualquer lesão, tá? A questão do Alexandro é um controle de carga. Por quê? Porque no último mês o Alexandro fez
8 jogos seguidos entre clube e seleção brasileira, e só em um deles, no jogo do Brasil contra o Paraguai, ele não ficou em campo os 90 minutos. Então o Flamengo está controlando o trabalho físico do Alexandro. E aí fica a cargo do Felipe Luiz decidir se ele começa ou não a partida. O Flamengo que tem o Ayrton Lucas e também o Vinha na lateral esquerda. O que a gente pode dizer é que o De La Cruz, meia do Flamengo, está fora dessa estreia. Ele ainda tem um problema no joelho esquerdo. Está fazendo fisioterapia porque ele torceu o joelho esquerdo e não conseguiu se recuperar a tempo. A programação do Flamengo depois do treinamento. O time volta para o hotel. Depois do almoço, a delegação vai de ônibus para Filadélfia, para o palco da estreia. Essa viagem, viu, gente, deve durar mais ou menos 1 hora. Então, mais tarde, o Felipe Luiz e 3 jogadores vão ao estádio da Filadélfia para falar com os jornalistas. Léo Pereira, João Vitor e Everton Cebolinha. E o Felipe Luiz vai falar muito sobre Gerson, vai ser perguntado sobre isso, porque essa negociação do Gerson com o Zenit da Rússia deu uma tumultuada, digamos assim, mexeu com o ambiente do Flamengo, viu, pessoal? Felipe, tudo bem? Um abração pra você novamente, pro Zé, espero que sem piada, isso aí é perigoso, pro Silas também, pro fã do esporte ligado com a gente, mais um Sport Center. Eu trago, em primeiro lugar, que eu tô muito distante desse belo sol que abrilhantou a entrada de Gustavo Hoffmann lá em Miami. Por aqui um friozinho, diz que tá fazendo 20 graus, mas o vento gelado tá jogando a sensação térmica lá para baixo. Foi nessa temperatura que o Flamengo treinou aqui há pouco na Universidade de Stockton, base do Flamengo em Atlantic City, estado de Nova Jersey, casa do Flamengo nessas primeiras semanas de Mundial de Clubes. O Flamengo treina por aqui, repito, porque joga na Filadélfia as 2 primeiras partidas do Mundial de Clubes. Atlantic City fica a cerca de 1 hora de carro da Filadélfia, então toda a base montada aqui. Amanhã o time treina aqui, inclusive, domingo, véspera da estreia, treina aqui pela manhã, à tarde vai para a Filadélfia porque tem que cumprir toda a agenda de atendimento de imprensa de Match Day -1, como a gente chama, véspera do jogo, lá no Lincoln Field, palco do jogo da segunda-feira contra os Esperance da Tunísia. Dorme por lá, joga na segunda-feira, volta para cá, para Atlantic City, fica aqui durante toda a semana se preparando para o segundo e aguardado confronto contra o Chelsea aqui no Mundial de Clubes. A gente está vendo aí algumas imagens do treinamento de hoje. A notícia de hoje é a volta 100% de Gonzalo Plata. Gonzalo Plata está 100% recuperado, participou de toda a atividade comandada pelo técnico Felipe Luiz. Quem não participou foi De La Cruz. De La Cruz está fora da estreia do Flamengo no Mundial de Clubes, se recuperando, fazendo toda uma transição ali. Hoje foi a campo, deu um trotezinho, botou o tênis, deu aquela corrida ali para posar para uma imagem, para outra, mas está fora da estreia, quem sabe ficando à disposição da segunda partida. Jorginho treina mais uma vez, muito bem, muito elogiado, pode pintar no time titular ali ao lado do Pulgar, no meio de campo, para saber se o Arrascaeta um pouco mais à frente, se o Gerson um pouco mais aberto. Isso Felipe Luiz ainda está definindo, mas não passa nenhum detalhe para a imprensa. Eu estava vendo aqui, ouvindo atentamente o debate de vocês com o Hoffmann sobre a curiosidade para saber em que estágio cada clube está diante das principais potências europeias. O goleiro Rossi, que concedeu entrevista hoje aqui no Flamengo, falou um pouco disso, do desafio, da curiosidade, da motivação de se provar contra as principais equipes do planeta. Vamos ouvi-lo. Não, a verdade é que, por enquanto, quem está fazendo aquele análise do rival são a comissão técnica. A gente, obviamente, vai preparando o jogo da maneira do como o time rival joga. Então, a gente sabe que cada dia de treino é mais um dia que a gente se prepara e vai estar mais pronta para alcançar da melhor maneira aquele jogo da segunda-feira. Então é isso. Vai ser nossa estreia. Sabemos que temos que fazer um grande jogo porque são só 3 jogos que te podem deixar na próxima fase. Então sabemos que temos que tentar treinar da melhor maneira para a gente fazer uma grande estreia e tentar vencer para começar bem a competição. Cada país tem sua competição, cada time vai ter sua ideia, mas ter essa possibilidade de hoje disputar esse mundial com grandes times do mundo, os melhores do mundo, assim, porque aqui estão os melhores. E a verdade é que vai ser algo muito bom de experimentar também, porque obviamente a gente tem uma ideia do nível brasileiro, do nível sul-americano. A gente pode ver pela televisão grandes competições no mundo e hoje estar enfrentando essas equipes vai fazer
uma grande ideia do que a gente está preparada dentro do campo para tentar fazer nosso melhor e fazer uma boa competição. Vamos lá, vamos debater esse Flamengo que chega para o Mundial. Sua expectativa do Flamengo, Silas, o que você acha realista imaginar para o Flamengo no primeiro grande Mundial, Super Mundial de clubes? Não, eu acho que sim, é bom porque o elenco tá mais de 90% inteiro. Pedro tá voltando, já jogou, tá só questão ali de adequar e não desgastar o Pedro, não perder o Pedro. O De La Cruz é o único que ainda vai esperar um pouquinho. Plata tá voltando. Matias Vinhas ainda, acho que nem viajou, né? O Matias Vinhas não deve nem ter viajado para esse Mundial, mas tem ali Alexandro, seleção brasileira, voltando a jogar bem na seleção brasileira. Ou seja, o Flamengo tem muita representatividade dentro do campo. Futebol o Flamengo também tem. Eu acho que a questão agora é seguir as ordens do Felipe Luiz, colocar em prática a questão da imposição física, porque o Flamengo com a bola a gente já sabe, joga muito. O Flamengo precisa jogar sem a bola. Ou seja, a parte defensiva, a parte de marcação. E se isso acontecer, eu acredito que nesse primeiro confronto, muitas chances de conseguir uma vitória. Vai ser fácil? Não. Mas o Flamengo é favorito. Isso não, eu acho que eu acredito que não há discussão para isso, né? Zé, quero te ouvir também a sua expectativa para o Flamengo vamos por partes, nessa primeira fase. A expectativa é a melhor possível. Eu só preciso. A minha curiosidade é saber como o Felipe vai trabalhar esse tipo de situação, porque quando ele foi perguntado, né, acho que na última entrevista antes de sair para a viagem, sobre o Paris Saint-Germain, sobre a final, né, Paris Saint-Germain e Itália, ele falou assim, olha, você viu lá que outro jogo, mundo, outra coisa, tal. Como ele vai trabalhar isso lá nesse Mundial? Mas assim, pelo elenco que o Flamengo tem, pela capacidade que tem, a demonstração que o Flamengo deu aqui, taticamente jogando contra o Palmeiras no Allianz Parque, a seriedade. O Felipe já conhece também o futebol europeu e sabe como deve se comportar em determinadas situações. Eu acho que o Flamengo pode fazer um bom Mundial. Eu acho que o Flamengo pode fazer um Mundial e tem bons jogadores para isso. Pedro, pegando o que disse o Zé, essa história do Felipe Luiz, que foi justamente no fim de semana da final da Champions, né, quando teve Paris Saint-Germain, a pergunta era a expectativa do Flamengo no Mundial, e ele falou, olha, não sei se vocês viram a final da Champions ontem, é um outro esporte. Como é que você imagina o Felipe Luiz armar o Flamengo nesse tipo de condição? Você acha que a gente vai ver um Flamengo diferente? Ele vai trabalhar o Flamengo para encarar o rival talvez de um jeito mais reativo, menos posse de bola, embora ele defenda a posse de bola como algo básico na formação que ele encara o futebol. Como é que você vê esse Flamengo numa condição adversa? Nesse primeiro momento, desculpa, Felipe, estava olhando aqui para o lado, porque já o ônibus do Flamengo vai sair aqui. Vou até sair da frente aqui enquanto isso, porque nosso cinegrafista, que vocês conhecem bem, Mendel Bidlovski, ele vai me dar um apoio aqui, um suporte, porque tá saindo, que é isso que dá para esperar nesse primeiro momento. Amanhã